Olá pessoal, o tema do vídeo será sobre dor anterior no joelho, também conhecida como condromalácia ou condropatia patelar, doença essa muito comum e que tem incomodado muitas pessoas. Se você tem dor anterior no joelho e quer entender essa lesão, meu nome é Pedro Barros, sou ortopedista e esse vídeo vai te ajudar. Olá pessoal, então o objetivo desse vídeo de hoje é nós tentarmos esclarecer sobre condromalácia e o seu tratamento. Então, para tentar entender sobre essa lesão, nós primeiro vamos mostrar as estruturas que compõem o joelho. Então o joelho ele é composto pelo osso da coxa, chamado de fêmur, o osso da perna, chamado de tíbia, e o osso da patela, ou rótula. E a região profunda da patela ela é revestida por cartilagem, e é onde acontecem as lesões como a condromalácia, a condropatia. O joelho ainda possui tendões como o quadríceps, que é formado por um conjunto de músculos da coxa, e o tendão patelar, que unidos à patela eles contribuem para o movimento de esticar o joelho e estabilizar a patela. Então, quando a gente faz os movimentos de esticar e dobrar, a flexo-extensão do joelho, a patela vai correr em um trilho, ou sulco, também chamado de tróquea. E esse deslizamento entre essas estruturas tem que ser extremamente perfeito. A condromalácia ela é um processo degenerativo, um desgaste da cartilagem da patela, que inicialmente irá causar o seu amolecimento. E quando essa degeneração ela começa a se tornar mais avançada, a cartilagem pode sofrer fissuras, fragmentações ou até mesmo uma erosão. E nesse caso, passamos a chamá-la de condropatia patelar. Alguns casos, com o passar do tempo, se esse problema não for corrigido, essa cartilagem sofrerá um processo de destruição, desenvolvendo a chamada artrose ou artrose femoropatelar. Vale lembrar que todos nós passamos por um processo de desgaste, uma alteração da cartilagem. Isso faz parte do processo normal de uso do joelho, um processo natural do nosso envelhecimento. Tanto que alguns pacientes podem ter condromalácia e não apresentarem sintomas, não terem queixas de dor anterior no joelho. Então vem aquela famosa pergunta, então por que algumas pessoas desenvolvem dor anterior no joelho? Então quando se tem algumas alterações biomecânicas, como a alteração do formato do trilho do joelho, fazendo que o movimento de flexo-extensão do joelho acabe funcionando de uma forma errada, ou quando se tem um desequilíbrio da musculatura do quadril, principalmente do glúteo médio, o joelho acaba fazendo um movimento excessivo para dentro, chamado de valgo dinâmico. Esse aumento desse valgo aumenta a sobrecarga na região da patela, ou quando a musculatura da coxa ou músculo quadríceps está fraco e não consegue estabilizar a patela. Tudo isso aumenta a pressão da cartilagem na região patelar e quando associada a uma cartilagem que já está desgastada, aí sim a gente pode ter sintomas como a dor. Então esses pacientes vão chegar no nosso consultório com queixa de dor na região anterior do joelho, aquela dor na frente do joelho, uma dor difusa, que muitas vezes se espalha, mal localizada, uma dor que piora durante a atividade física, como subir, descer escadas, ficar há muito tempo na posição sentado, dor ao levantar de uma cadeira, dor em mulheres após ou durante usarem salto por longos períodos, aquele joelho que crepita, estala, aquela sensação de inchaço no joelho, insegurança principalmente ao descer uma rampa. Nos atletas ou aqueles que praticam atividade esportiva frequente, dor durante a prática esportiva, ao correr, agachar, saltar, esportes como voleibol, basquetebol, que trabalham com saltos e aterrissagens, e naqueles esportes que trabalham com grande intensidade, grande volume de treino. Essas são as principais queixas na condromalácia. Então o diagnóstico de condromalácia ele será feito através da história e as características de dor que esse paciente chega no nosso consultório, um exame físico detalhado onde certificamos o alinhamento dos membros, as deformidades,
pontos dolorosos no joelho e os testes para apontar disfunções musculares. Muitas vezes é necessário um exame de raio-x ou ressonância do joelho, que podem contribuir no diagnóstico, seja identificando ou excluindo achados relacionados a essa lesão. Se visto que alguns fatores eles podem levar à condromalácia e ao desenvolvimento de dor anterior no joelho. Então a predisposição genética tem sido uma deles, que é quando se tem história de pai ou mãe ou irmãos com esse problema. Pessoas que estão acima do peso, os obesos, eles aumentam muito a sobrecarga na região dos joelhos. Sedentários, em que possuem uma musculatura mais fraca, hipossuficiente, começam a desenvolver sintomas em atividades simples do dia a dia. As mulheres, que são 2 vezes mais afetadas do que os homens, por possuírem um osso da bacia mais largo, fazendo com que o joelho tenha uma tendência de ficar para dentro, o chamado joelho valgo, aumentando assim a sobrecarga na cartilagem. Os atletas, durante a prática esportiva, por estarem em constantes sobrecargas, como saltar, aterrissar, correr, eles acabam submetendo a cartilagem a estresses excessivos e constantes. Pessoas que possuem um mau alinhamento do membro inferior, como um joelho torto, um pé com deformidades ou uma alteração do tamanho das pernas, podem contribuir. Desequilíbrios musculares, um desincronismo da região da musculatura do quadril, com o joelho, com o pé, com a coxa, eles podem fazer essas articulações funcionarem de uma forma não harmônica e tudo isso pode contribuir a ter dor. Então a condromalácia ela pode ser classificada em 4 estágios, né? Então o estágio inicial é quando a gente tem um amolecimento ou edema da cartilagem. No estágio 2 a gente vai ter uma fragmentação pequena, no estágio 3 uma fragmentação maior da cartilagem e no estágio 4 onde a gente encontra uma erosão importante dessa cartilagem, causando bastante sintomas. Então o tratamento inicial da condromalácia ela será através de medidas não cirúrgicas. Então uma equipe com vários profissionais, seja um ortopedista, um fisioterapeuta e um educador físico, será muito importante para o tratamento e melhora dos sintomas. A dor é o sintoma mais importante e frequente nesses pacientes. Então, medidas para controle da dor, seja com analgésico, anti-inflamatórios, procedimentos como infiltração no joelho, que é onde a gente coloca um líquido dentro do joelho, serão extremamente necessários. Então, após a melhora da dor e a identificação dos fatores de riscos que podem estar causando essa lesão, a gente encaminha esse paciente para um fisioterapeuta. E aqui hoje a gente vai convidar um fisioterapeuta para explicar como esse paciente ele é tratado nas sessões de fisioterapia. Olá, me chamo Márcio Tomé, sou fisioterapeuta e vim continuar a conversa para explicar como funciona a reabilitação em fisioterapia da dor anterior no joelho, ou dor, ou síndrome patelofemoral, ou condromalácia patelar, ou condropatia patelar. Quando a gente recebe o nosso paciente na fisioterapia, a gente precisa entender 2 coisas principais. Teve algum mecanismo antes dessa dor? Ou essa dor desenvolveu algum problema depois? Então é isso que a gente vai começar a nossa conversa. Pode ser que essa pessoa tinha uma pisada torta, pode ser que essa pessoa teve uma lesão lá no passado no joelho, pode ser que ela teve uma fraqueza muscular intensa na região do quadril que aumentou o valgo dinâmico, né? Quando o joelho vai para dentro, alguma condição prévia que pudesse sobrecarregar essa estrutura. Ou digamos que ela não tivesse nada, está tudo bem, mas ela estava andando, caiu, tropeçou e bateu o joelho no chão e começou a desenvolver o processo doloroso. Será que essa dor ela trouxe fraqueza? Será que essa dor trouxe uma maneira diferente de andar? Será que essa dor trouxe um desequilíbrio no corpo? A gente vai tentar entender isso durante a nossa consulta. Também a gente precisa saber se esse paciente é atleta, se esse paciente é atleta de final de semana, se ele é sedentário, que aí a gente consegue ter
um entendimento melhor de quanto que ele usa aquela estrutura. Se ele é um atleta, por exemplo, diário, se ele pratica algum tipo de esporte todo dia, a gente pode entender que ele está forçando todo dia aquela estrutura. E para nós começarmos a entender esse processo, nós utilizamos de algumas ferramentas para avaliação. Utilizamos a eletromiografia de superfície para ver se está tendo ativação completa daquela estrutura muscular, se tem um desequilíbrio de disparo muscular. O nosso músculo funciona através da atividade elétrica e existe um aparelhinho que capta essa atividade elétrica e vai medar o desequilíbrio de atividade nessa musculatura. Às vezes nós precisamos ativar mais essa musculatura para que o paciente perceba mais aquela musculatura e, consequentemente, consiga fazer melhor as atividades. Nós utilizamos também uma ferramenta chamada de dinamômetro. O dinamômetro ele é um equipamento onde nós medimos a força muscular. E aí essa força muscular ela vai ser gerada um número, e esse número faz com que a gente consiga entender se esse músculo está forte demais em comparação com outro músculo ou se esse músculo está fraco demais. A dor anterior no joelho ela pode vir por fraqueza de quadríceps, por exemplo. O quadríceps está muito fraco e faz com que o mecanismo da patela funcione de forma inadequada. Porém, alguns grupos de pessoas também têm uma fraqueza do músculo de trás da perna, os isquios tibiais. Esses músculos eles podem estar fracos em comparação ao quadríceps, os músculos da frente. Então, esse grupo muscular anterior, em comparação com o grupo muscular posterior, ele precisa estar em um equilíbrio. E é através da dinamometria que nós vemos esse equilíbrio, ou nós percebemos esse equilíbrio. E aí, lá na hora de nós fazermos a sessão, o resultado desses números vão fazer com que a gente escolha o exercício adequado para a prática da atividade e, consequentemente, reabilitação daquele quadro doloroso. E a gente também faz análise de vídeo. Ou seja, por que é importante fazer uma análise de vídeo? É através do vídeo que a gente verifica as alterações de movimento. Por exemplo, o valgo dinâmico. O valgo dinâmico ele é uma condição que pode trazer um processo doloroso, porque desalinha a articulação e sobrecarrega a cartilagem e, consequentemente, pode trazer dor. Então, é através do vídeo que a gente avalia o quanto aquela estrutura desalinhou, o quanto aquela estrutura está fora do alinhamento correto, e aí a gente consegue também trabalhar a estrutura de forma tal que a gente possa ter um comparativo posterior. Então, basicamente, nós utilizamos 3 ferramentas, que é a ativação muscular, se está presente ou não, através da eletromiografia, o dinamômetro isométrico, onde a gente verifica os equilíbrios da força entre os músculos, e a gente compara entre o músculo de uma perna com outra perna. A gente sabe que a diferença muscular não pode ultrapassar de 10% entre uma perna a outra. Números acima disso sugerem fraqueza, E a gente precisa trabalhar para que a força se restabeleça. E a gente utiliza uma análise visual através de vídeo, para que a gente tenha um comparativo pré e pós e durante, para a gente saber se está no caminho certo, e também para a gente fazer um diagnóstico de movimento, para a gente perceber se esse movimento está correto ou não. Após essa avaliação, a gente cria os dados, a gente já levantou esses dados e cria um programa de exercício. Esse programa de exercício, ele vem para quê? Para corrigir os erros que encontramos na avaliação. Se esses erros corrigidos diminuem o processo doloroso, ponto. A fisioterapia está sendo eficaz, a gente pode ir trabalhando até a pessoa ficar sem dor, ou melhorar o processo doloroso. Se a dor não estiver passando ou não melhorando, a gente faz uma reavaliação e verifica os dados como está, até a gente entender o mecanismo de lesão. É importante também entender que a fisioterapia tem algumas outras ferramentas
para controle da dor. Então, o exercício vem para corrigir a estrutura, ou seja, melhorar a força, corrigir o movimento e até mesmo fazer o que se chama analgesia endógena. A gente consegue, através do exercício, o corpo ele consegue liberar opioides para baixar a dor. Mas a gente pode também utilizar de outras ferramentas para controle da dor, que são correntes elétricas. Quando utilizadas de forma adequada, a gente consegue realizar o exercício sem que a pessoa perceba a dor. Utilizamos também de técnicas manuais, Mulligan, osteopatia, Maitland. Para quê? Para melhorar o movimento dessa articulação. A articulação ela precisa fazer o movimento completo para que não sobrecarregue outras estruturas. A gente precisa deixar aquela articulação fazendo o movimento e posteriormente o movimento completo a gente consegue introduzir o exercício de uma forma adequada. Então a gente utiliza uma caixinha de ferramentas onde o objetivo é aliviar a dor do paciente através da correção mecânica. E aí a gente faz avaliações com uma certa frequência para verificar se isso vai se manter ou não. Na fisioterapia a gente procura ter pelo menos um processo de reavaliação de até 6 meses para a dor anterior no joelho, porque a gente fazendo o processo de reabilitação em exercício geralmente demora 3 a 4 meses o processo completo. Aí no 5º mês a gente faz uma primeira reavaliação, no 6º mês a gente faz uma segunda reavaliação, que se não teve mudança no movimento daquela estrutura, se não teve mudança do funcionamento do corpo, a gente consegue dizer então para o paciente que ele tem uma possibilidade de ter alta. E quem vai me garantir essa possibilidade do paciente ter alta é as avaliações que eu fiz no dia da consulta. A eletromiografia vai ter que estar em equilíbrio, a dinamometria vai ter que estar com uma diferença de 10% para baixo entre as pernas, e um equilíbrio muscular dos músculos da frente da coxa com os músculos de trás da coxa vai ter que estar numa porcentagem dita normal. E aí a gente consegue fazer análise de vídeo para verificar houve mudança ou não houve mudança, ou se pelo menos, se não teve mudança no funcionamento do corpo, houve uma estabilização daquele movimento. E aí com essas informações em mão, o paciente já livre das dores, a gente consegue dizer para ele passar para outra fase do processo de reabilitação.